E vamos agora aqui para a Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiram: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, te glorifico uma vez mais, Senhor, por poder ministrar a Tua palavra. A Tua igreja está se preparando mais uma vez para receber a Tua palavra, que já é abençoada. Me usa para a honra e glória do Teu nome, com grande poder e glória, Senhor. Faça o Teu querer, o Teu movimento, da forma e maneira que o Senhor quiser. Mas eu te peço, Senhor, humildemente, fale, impacte a Tua igreja, a Tua noiva, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos aqui diante do texto de Mateus. Ele também é narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Também tem a história do versículo 1 ao 10. E as duas histórias, ela tem as narrativas muito parecidas, elas são semelhantes. Obrigado. E dentro dessa história, nesse conteúdo, nesse contexto, a gente vê algumas pequenas diferenças também da narrativa. Só que os dois, eles são bem sucintos e bem ricos ao mesmo tempo, de detalhes, que a gente só consegue perceber após a leitura dos dois e quando a gente faz o estudo do pano de fundo daquele contexto, para entender e ficar bem claro. Nós sabemos que, quando nós temos aqui a visão de uma história, cada um tem uma visão ali, um testemunho ocular, cada um vê de uma forma, um outro pesquisou e escreveu o que ele soube. O outro assistiu a história, então ele sabe o que está se passando ali com aquela narrativa que ele está escrevendo. Mateus provavelmente estava ali vendo o que está acontecendo, e Lucas provavelmente está numa pesquisa e encontra essa situação aqui que está acontecendo, esse contexto. Quando nós vemos aqui em Mateus, na galeria do Sermão do Monte, capítulo 5 até o versículo 7, ele está pregando, fazendo o seu sermão, conhecido como Sermão do Monte. E aí, quando ele acaba de pregar no monte, ele desce e vai em direção a Cafarnaum, e lá há uma série de milagres que ele vai ser contado aqui, sendo narrado de acordo com que ele cura o leproso. Assim que ele chega, cura o servo do centurião, depois ele cura também a sogra de Pedro, e por aí vai. Não é à toa que nós entendemos que Jesus, provavelmente, quando já está mais velho, ele começa o seu ministério, ele praticamente mora em Cafarnaum. Quem diz isso? Mateus capítulo 9, que diz: e voltando ele para a sua cidade. Que cidade era essa? Cafarnaum. Era possível que ele morasse numa das casas de Pedro. Se Pedro fosse um empresário, além de pescador, tinha mais de uma casa que pudesse alugar, ele podia habitar numa dessas casas. Então era ali onde que Jesus se localizava, onde ele ficava parado, em Cafarnaum.
que uma palavra, mesmo que nós estamos em Mateus, que escreveu em grego, é uma palavra hebraica, que significa vila ou cidade de Naum. Provavelmente deve ter sido aquele homem, o primeiro, Naum, a morar naquele bairro ali, e aí ficou conhecido: vou na vila de Naum, vou na casa de Naum, vou em Cafarnaum. Jesus, então, ele tem o seu aparato para descanso ali, ele viaja e volta para lá, para Cafarnaum. Então, Cafarnaum, possivelmente, se não o maior cenáculo e o maior cenário de milagres que Jesus realiza. É aí em Cafarnaum. Temos que já pegar aqui, dentro de uma geografia bíblica, sabendo que o local também importa. Onde Jesus está, ali há milagres. Onde Jesus está, ali há conversão de vidas. Onde Jesus está, tem salvação. Se Jesus está no Caxambi hoje, com certeza vai haver um milagre. E eu tenho certeza que Jesus está hoje aqui na igreja de Deus. Aleluia. Então tem que acontecer alguma coisa diferente. Jesus então vai até Cafarnaum, e quando ele chega lá, Mateus narra que apresenta ali um homem rogando, e esse homem não diz o nome dele, mas diz a profissão dele. Ele era um centurião. E o que é o centurião dentro da cultura romana? Temos que voltar no tempo para entender. O centurião era alguém muito inteligente, alguém que provavelmente adquiriu posses, alguém que tinha estratégia militar. Centurião, a palavra sua raiz, significa aquele que chefia 100 homens. Mas não era qualquer homem, eram soldados os da elite, e eles eram divididos em 100. Aí vinha um centurião que coordenava uns 100 homens. Sem um centurião inteligente, de boa estratégia, ele não conseguia fazer numa guerra ou coordenar a paz de Roma, que era o império da época. O que significava seu império? Era eles que praticamente mandavam no mundo. E todo o mundo prestava honras e obediência à autoridade máxima, que era o imperador. Dessa época aqui, imperador Augusto. Então, quando vemos nessa situação, esse homem, já dá para entender que ele pertencia também a uma legião. A essa legião eram de 6.000 homens. E tinha o legionário, que coordenava aquela legião, e dividia em 60 grupos de 100, até dar 6.000 homens. E aí cada 60 centuriões, pertencentes à legião, coordenava toda essa tropa de elite da época. Então eles não eram um soldado, além de serem romanos, eles não eram muito queridos pelo povo, principalmente quando o povo estava sendo olhado, ou atrasava um imposto, ou não concordava, principalmente um hebreu judeu, que tinha promessa de que viria um Messias, eles entendendo errado, principalmente quem era dos zelotes. Existiam várias religiões dentro do judaísmo, como os fariseus, os saduceus, os zelotes, os heteus. Os zelotes eram um grupo de pessoas que eles brigavam, pegavam a espada em nome de Deus, se fosse o caso. Eles acreditavam que quando o Messias viesse, seria igual os Espartacos, que era um soldado grego, que foi subjugado a Roma, e ele conseguiu, como gladiador, pegar um grupo de gladiadores, aproximadamente 90 a.C., e aí ele conseguiu levantar vários gladiadores, e vários servos, e vários escravos, e fez uma revolta contra Roma. Tem até uma série dessa daí. Quando o Espartacus, no livro, narra a história, que ele consegue juntar uma multidão de exército, todo mundo está acreditando que ele vai conseguir derrubar Roma. Mas no final, a grande Roma venceu e derrubou todo o exército de Espartacus e todos os seus soldados. Todos aqueles escravos, até que nunca tinham pego uma espada, tiveram que aprender a lutar para entrar na guerra contra Roma. E mediante a esse acontecimento, eles também, os zelotes, ali naquele período interbíblico, aproximadamente 400 anos, entre o último livro do Antigo e o Novo Testamento, eles acreditavam que quando o Messias viesse, viria dessa forma, para derrubar o trono e o império romano. Então, um judeu bem quisto, um judeu que se prezasse, ele acreditava na promessa
dessa maneira, de uma forma que o Messias viria. Não é à toa que Judas Iscariote, ele se decepciona com Jesus, porque Jesus, ele não colocou espada na mão, não veio com guerra, e o reino que ele estava pregando, o reino dos céus, o reino de Deus, não era um reino terreno. É mal interpretado. Então ele coloca uma decepção grande no seu coração, porque vê que Jesus não vai derrubar o Império Romano para colocar o seu reino aqui na terra, o reino judaico. Eles acreditavam dessa forma, ele acreditou, provavelmente do grupo dos zelotes, Judas Iscariotes era. Então, quando um judeu olhava para um centurião, que já era bem poderoso, tinha 100 homens para falar assim, vai, ele tinha que ir, prende esse camarada aqui, simplesmente porque me olhou torto, ele tinha que prender, tinha autoridade de ordenar, de fazer e desfazer, e nesse campo, os judeus olhavam para eles assim, como de repente nem merecedores. O próprio centurião não se consideraria, de repente, um merecedor da graça judaica, de um favor judaico, de um hebreu, como Jesus ali, mas o centurião tinha essa característica, e veja, ele provavelmente era um poliglota, falava em mais de um idioma. Qual era o idioma que Jesus falava popularmente? Era o aramaico. Jesus falando o aramaico, ainda assim, também considerado poliglota, era a hora que a gente entende que ele também falava em grego, porque ele conversava e falava algumas palavras em grego, e a Bíblia mostra isso. Algumas vezes ele falava em hebraico, e quando a gente vê, mesmo no português, não fica traduzido, só fica citado, como Talita Cumi, por exemplo, Eli, Eli, lama sabachthani, quando ele fala na cruz, são palavras aramaicas, e também com oriundas do hebraico, são citações que Jesus faz, e fica aqui também, mesmo no português, colocando que ele falava grego e hebraico também. O hebraico se prova quando Jesus entra na sinagoga e lê o livro do profeta Isaías, quando ele fala, está sobre mim um Espírito que me ungiu, e etc. Nós vemos ali que ele está lendo dentro do hebraico, então vê que Jesus também era poliglota. Só que o idioma que os romanos falavam, principalmente entre eles, era o latim. Então, quando está aqui nessa conversa, é a única passagem que possivelmente Jesus pode estar conversando com o centurião em latim, segundo Mateus, que eles conversam pessoalmente. Já Lucas, por exemplo, narra que mandou os chefes e os líderes judeus das sinagogas irem até Jesus para conversar com Jesus e pedir, olha, o centurião que me enviou, me pediu para que o Senhor fizesse um favor, curasse o servo dele. Mas aqui a gente pega uma história na outra, em base, para mostrar para vocês que esse centurião, ele tinha respeito pelos judeus, ele não era alguém que massacrava os judeus, não é à toa que esse centurião tinha amizade, porque provavelmente ele tinha até bancado por algum tempo a sinagoga. E aí, os líderes judaicos da sinagoga lá, eles conseguiam fazer amizade com esse centurião, mesmo sendo romano. E nós vemos que, para esse centurião se formar, ele tinha que ter os estudos da grande Roma. Ele não podia ser qualquer um, ele tinha que conhecer de mitologia romana, e também de cultura helenística, que é a cultura dos gregos, quando Alexandre o Grande invadiu todo mundo aí, e pregou todos os seus ensinamentos e conteúdos. Vejamos, quem já deve ter visto em filme, até desenho animado, quem é da minha época aí assistiu o filme, o desenho do Hércules, lá o Hércules mostra muito sobre essa cultura da mitologia grega aí, quando fala dos Zeus, Poseidon, fala do Hades, que é o inimigo lá de Zeus. Quando veio a cultura dos romanos, provavelmente esse centurião adorava Júpiter, que era como se fosse o Zeus da mitologia grega. Ele adorava Vênus, ele adorava qualquer outro deus, menos o Deus dos judeus, porque senão ele não seria formado nas letras romanas, ele jamais seria um centurião. Então, onde esse homem está com a cabeça?
quando ele está num momento agora decepcionante de sua vida, nós vemos aqui em Mateus que ele está com o seu servo, que jaz na casa dele, paralítico e violentamente atormentado. Aqui entra a situação de que ele está vivenciando, e que um monte de gente pode estar vivenciando neste momento, nesta hora. É no momento em que passamos por uma necessidade acima do normal, onde tudo deu errado, onde não tem mais solução visualmente, onde você não consegue mais enxergar algo que está aparente, você não consegue jamais encontrar uma luz no fim do túnel. E aí você lembra e aprende que a fama de Jesus está sendo espalhada, e ele lembra: talvez esse homem pode curar o meu servo. Só que eu, Darlan, estou colocando aqui um talvez. Por quê? Porque o centurião não tinha a mesma fé, com certeza, que um judeu deveria ter. Essa fé, ela foi de uma forma ali impactante. De uma hora, ele consegue obter uma fé extraordinária e fala: vou ter até esse Jesus. Onde que será que ele está? Aí ele ouve falar que Jesus está em Cafarnaum e vai até Cafarnaum. Ele não mora em Cafarnaum, mas ele vai até lá. Não é à toa que Lucas Imã diz que ele envia mensageiros até Jesus. Se ele morasse em Cafarnaum, era mais fácil dele ir até lá, mas não. A gente tem esses dois paradoxos, cada um contando de uma forma, justamente para a gente pegar o nexo causal e colocar ele juntos, semelhante, pegar aqui as semelhanças para aprender da história. Então vejamos, quando aqui no grego fala paralítico, eu fui observar, fui olhar lá no grego, para ver se ele estava simplesmente com alguma das suas pernas quebradas, só que ele não estava, talvez, literalmente, com as pernas quebradas, ou só os nervos paralisados, de uma forma que ele não conseguisse andar. Mas a doença que esse homem, o servo do centurião, tinha, deixou, no mínimo, eu posso afirmar, ele acamado. Ele ficou na cama de maneira que não conseguia levantar. E aí a gente aprende para dizer que o texto está nos mostrando que ele estava violentamente atormentado. É um nível máximo de tormenta que aquele homem tem. Por quê? Porque os textos, tanto de Lucas e o de Mateus, mostram 3 características para colocar esse homem num tormento grande. Ele fala que já está jazendo. E jazer, se não já está morto, está à beira da morte. Por isso que tem um versículo que fala: o mundo jaz no maligno. Eu por anos falava: o mundo já é do maligno. Mas não é já é do maligno, é jaz no maligno, morre com o maligno. Mas é um mundo diferente, tudo bem, a gente não está falando do planeta Terra, está falando daqueles que são ímpios, que não têm Jesus. O mundo jaz no maligno. Só que aqui nós vemos que ele está jazendo, está beirando a morte. Primeira característica. Segundo, diz que ele está paralítico. E terceiro, diz que ele está atormentado. Aí o atormentado ainda coloca um advérbio aqui: violentamente, para caracterizar que tipo de tormenta era. O homem estava muito ruim. O centurião, por sua vez, tem uma amizade muito grande com esse servo. Para ser um centurião, provavelmente ele não era um soldado de 18 anos, já tinha muita experiência, mas também eu creio que, como ele fala na frase, que eu tenho homens sobre minha autoridade, debaixo da minha autoridade, melhor dizendo, ele está na ativa, só que ele deve ser alguém muito experiente já, está numa fase dele, no ápice de sua carreira. Então ele já é um homem já não de meia idade, ali de seus quarentões, de repente seus 50 anos, esse centurião tinha. Ele estava com toda a sua força, com toda a sua experiência. Então o seu servo, que estava com ele, já era de muitos anos a serviço dele. E veja essa situação aqui. Eles acabam se tornando amigos. Já não é mais só empregado e patrão.
porque o servo que trabalha com ele, tomando conta de repente da comida, da roupa dele, dos bens, administrando, era alguém de altíssima importância. E isso é bíblico. Nós vemos lá o Eliezer, o Damasceno de Abraão, quando Abraão não tem filho nenhum, mas ele tem um servo, um mordomo, e ele fala: Senhor, eu quero um filho, porque o único herdeiro dos meus bens é o Eliezer, eu não tenho filhos. Então, quando o patrão morria, passaria então para os seus servos. Não sabemos se o centurião tinha filhos, tem poucos detalhes, são perguntas que nós fazemos, e só na grande mansão celestial que vamos descobrir essas perguntas. E aí você vê que nessa situação, ele pega uma amizade que de repente vira pai e filho, ou dois irmãos. E quando o servo do centurião fica doente, aí bate um desespero. Um desespero tão grande que ele vai até Jesus. Quem é que diz isso? Lucas diz que aquele servo era de grande valia para ele. Ele tinha uma amizade, um amor muito grande entre os dois. Aquele centurião agora vai até Jesus, e quando ele está conversando com Jesus ali, ele só pede um favor: Senhor, meu servo está assim. E aí Jesus já entende. Então tá, eu irei até ele, irei até a casa, e lhe darei saúde. Aleluia, glória a Deus. Você, quando está nesse momento de tribulação, atormentado, onde você vai? Qual é a sua fonte? A quem você tem recorrido? Será que você é um daqueles crentes que eu vejo por aí? Eu quase não entro no Facebook, mas num período que eu entrava direto, de vez em quando eu via alguns crentes falando assim, ó, tem um negócio lá que é sentindo-se abençoado. Já viram? Sentindo-se abençoado. E aí, quando ele está triste, ele coloca sentindo-se triste, sentindo-se alegre. Todo mundo sabe qual é o sentimento dele, que entra no Facebook ali para assistir, menos quem deveria saber. A última pessoa que deveria ser a primeira a saber, com um desabafo, mesmo ele sendo onisciente, mas ele quer te ouvir, era Jesus. Ele não dobrou o joelho dele, foi até Jesus. Contou para todo mundo, estou triste, mas não contou para Jesus. Mateus capítulo 6 mostra: entre no teu quarto, dobra o joelho, e ali tu fala com o Senhor em secreto, a qual vai te ouvir, vai recolher todas as tuas lágrimas. Ele que está observando você, Ele sabe dos seus pensamentos, desejos e intenções do seu coração, mas Ele quer ouvir você clamar a Ele. Ora, Ele vê o cego em Jericó e pergunta a um cego: o que queres que eu te faça? Parece que ele está fazendo uma piada. Para que ele vai perguntar a um cego o que ele quer que eu faça? Ah, irmão, ele quer ouvir você dizer: eu quero enxergar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está olhando para você, Deus está cuidando de você, mas Ele quer ouvir a sua voz. Então, melhore em oração com Jesus, conte para Ele nesta manhã, nesta hora: Senhor, estou precisando disso, estou querendo aquilo, olha o meu sonho que estava morto, Senhor, por que estou assim? Olhe para Jesus hoje e desabafe para Ele, aproveite a oportunidade. Largue todo o conhecimento que você tem, toda experiência que você tem, até dentro da igreja. Largue, deixe isso de lado agora e se humilhe perante ao Senhor. E fale: Senhor, eu não sou merecedor de que o Senhor entre no meu teto, aleluia, mas eu estou aqui clamando a quem pode me socorrer, Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia.
O centurião deixou a riqueza dele, deixou o conhecimento dele, deixou a religião dele, deixou o imperador de lado, dobrando e se humilhando perante Jesus e dizendo: só tu podes curar o meu servo que está jazendo. Aleluia. Só tu podes ordenar para que essa enfermidade saia. Você acha que ele não recorreu a um médico antes, com todo o dinheiro que ele tinha? Você acha que ele não recorreu a um curandeiro da época? Você acha que ele não perguntou a um monte de gente? Ele aumentou sua fé pelo ouvir. E ouviu o quê? Pela palavra de Deus. Onde Jesus passava, deixava sinais. Ele está ouvindo falar de Jesus. Olha, ele passou em Jericó, curou. Olha, ele subiu na montanha, ele desceu, ele andou sobre as águas, ele acalmou uma tempestade. Aleluia. É ele mesmo que eu quero recorrer. Aleluia. Oh, rabadassura, caralabadassai. E Ele está aqui presente, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor. Irmãos, eu não gosto de fazer isso, mas quem está sentindo aí, levante sua mão para o céu, irmão, e dá um grito de glória a Deus com oração. Aleluia. Oh, rabadassai, cararabadassai. Oh, rabadassui, que darás. Aleluia, aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Oh, rabadassuri que darabadassai. Santo de Israel. Aleluia. Quando nós nos deparamos com a tormenta, aí é testada a sua fé. E é sempre um mensageiro de Satanás vindo para você. O próprio apóstolo Paulo disse que orou, e orou 3 vezes acerca disso: Senhor, tira esse espinho na carne. Mas sempre vinha um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele fala, ó, me bater. Aí Jesus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. Aleluia. Mas sempre vem um mensageiro do diabo para poder testar você e fala o quê? Olha lá, você está quase passando fome. O ímpio, olha como é que ele está lá. Está vendo? Todo mundo contando testemunho aí, ó, na pandemia. Estou todo arrepiado, irmão. Na pandemia, um montão de gente vendo milagre. E você quase passando necessidade. Tu acha que não vem um mensageiro de Satanás para poder te atormentar? Testando aqui sua fé? E eu estou falando algo fora da Bíblia? Olha lá, Jó. Estava ali, ó, reto, íntegro, temente ao Senhor. Aleluia. Aí Deus foi e falou o que com ele? Satanás foi: ah, Senhor, é fácil. Cheio da grana, cheio do dinheiro, filhos saudáveis, com tudo, servos. Aí é mole. Então vai lá, permito, toca em tudo, só não toca em Jó. Tomou tudo. Aí ele: no sair do ventre da minha mãe, e é no que voltarei para lá. Deus me deu, e foi o diabo não, irmão, foi o Deus que me deu, que tirou também. Louvado seja o nome deste Deus. Aleluia, aleluia. Ah, mas com saúde, o diabo disse, com saúde, com amigos, é mole. Então vai lá, toca na saúde dele. Aleluia. E Deus foi glorificado na vida de Jó, mais uma vez. Quando você passa por isso, você é testado, irmão, pela fé. É para ver se você está apto a progredir. Eu nunca vi o professor falar no dia da prova. No dia da prova ele fica em silêncio, ele esquece tudo, já reparou? Você pergunta: professor, eu queria tirar uma dúvida. Ele: esqueci tudo. Ele fica em silêncio. Por quê? Porque ele te ensina 6 meses. Às vezes te ensina 1 ano. Só ensinando. Aí chega um dia que ele traz aquele papel chamado prova, que ninguém gosta, mas ele existe. E ele, sem ele, você não sabe se sabe ou não sabe. Aí vem a prova e ele coloca assim na tua mesa:
E fique em silêncio, agora é você e você. Aleluia. Aí Jesus te ensinando, aí vem o dia do teste, da prova da sua fé. Aí sua fé agora está sendo testada, está sendo provada, está fazendo obra, o dinheiro acabou. O Evangelho fala, aquele que faz uma obra e não programa o dinheiro, quando o dinheiro acaba, a obra fica inacabada, ele vira chacota da comunidade. Olha lá, começou a obra e não terminou a obra. Ah, que vergonha, ninguém quer passar por isso. Mas ninguém consegue calcular, prever os fios que não dava para ver, a reforma lá, quando alguma coisa quebrou, um cano que furou, algo que estava de errado. Aí começou a gastar o dinheiro, Deus testando sua fé. E você observando, aprendendo com tudo isso que você estava passando. Irmãos, aconteceu algo extraordinário nessa pandemia. Foi um momento que eu ganhei menos dinheiro. E juntando para o casamento, como os irmãos sabem, foi o mês que mais sobrou. Me explica isso, príncipes aí. Eu vivi um extraordinário financeiro nessa pandemia. Nicole também. Para Nicole ficou normal, porque ela praticamente ficou trabalhando em serviços essenciais. E sobrando mais. Me explica isso, irmão, se não é teste de fé, é teste para cardíaco, irmão. Como fala aí um locutor. Você fica desesperado, meu Deus, de uma pandemia, perto do casamento? Ah, irmão, tem que testar a fé mesmo. E Deus faz isso com cada um. O meu pai, depois de quase 3 anos desempregado, dentro da pandemia, foi contratado. Ah, irmãos, se eu fosse você aí, dava mais um grito de glória. Deus testa a fé. Deus testa a fé. Ele faz isso conosco. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele deixa você passar mesmo. Ficar uma noite inteira pescando e não pescar nada. Mas no dia seguinte ele volta contigo no barco e diz, vai, agora eu estou contigo. Eu estou contigo nessa caminhada, eu estou contigo nessa empreitada. Você começou, vai terminar. Porque Jesus está testando você. E Ele vai aprovar você no final. Aleluia, aleluia. Ah, Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aquele homem tem um teste de fé. Tudo deu errado. O amigo dele está acamado, servo, empregado, mas era mais que amigo ali. Conhecia tudo dele, o administrador da sua casa. E ele vai até Jesus, ele recebe a notícia, eu irei até ele e levarei saúde. O centurião se sente envergonhado com isso. Fala, não, Senhor Jesus. Não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizem uma palavra apenas, e o meu criado sarará. Aleluia. Aqui é o ápice da mensagem, irmão. É o tema da mensagem, basta uma palavra. Apenas uma palavra. Aleluia. É só uma. Não precisa de mais nada. O centurião fala para Jesus, Jesus, tu não precisas ir, basta você falar, se o Senhor falares, não precisa nem de chegar lá. Aí Jesus vai e lembra, nossa, uau, nem Israel ouviu alguém com tanta fé assim. Que fé é essa que eu não preciso de ir, basta eu falar uma palavra. É uma palavra apenas que você precisa do mestre. Eu vim aqui como profeta de Deus já profetizar para você que Ele está liberando uma palavra para a sua vida hoje. Então receba esta palavra.
Não saia daqui vazio, porque tem gente que vem para o culto e faz de ritual. Eu vou porque senão o bispo Isaías vai cortar o meu cargo, senão eu vou ficar sem aquilo, senão não, eu não posso ficar sem a igreja não. Faz por ritual, mas quem vem por essência questiona. Ele chega aqui e fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu vim adorar ou vim observar? E aqueles que vêm por ritual pode sair vazio, mas quem vem adorar o Senhor está recebendo uma palavra agora de Deus que está impactando o mundo espiritual. Você está aqui, mas Deus está falando em São Paulo. Você está aqui, Deus está falando em Brasília. Você está aqui, Deus está falando nos Estados Unidos. Tudo através de uma palavra só. Ele não precisa te levar lá. Basta uma palavra. Aleluia, aleluia. Você não está aqui no Caxambi, está assistindo aí pela internet. Eu estou dizendo como profeta de Deus para você também. Mesmo não estando aqui, basta uma palavra ser liberada e Jesus já está liberando essa palavra na tua vida. Seja impactado pela manifestação do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos, só quem está sentindo aí, só quem está sentindo essa presença, quem está sentindo essa presença aí, irmão, aleluia, sinta esta palavra sendo liberada, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus já está mandando cura lá naquele hospital. Para aquele que você está orando, Jesus está agora liberando uma palavra para o teu patrão, dizendo: promove ele, porque quem está mandando é Jesus de Nazaré. Ele está liberando uma palavra lá na tua vizinhança, para aquele que está te implicando com você, querendo atormentar você. Ele está liberando uma palavra, irmãos. Basta apenas uma palavra. Aleluia. Oh meu Deus, aleluia. Não precisa mais do que uma, só uma. Domingo passado, o presbítero foi pregado aqui sobre sonhos, restauração de sonhos. Deus só queria continuar falando, que muita gente aí, ainda mesmo com uma palavra tão forte como domingo passado, ainda está esvanecido. Deus está falando com a igreja de Deus no Caxambi, que com uma palavra apenas Ele restaura multidões. Ele pega um vale cheio de ossos secos e faz uma multidão de exércitos. Seja renovado para a glória de Deus hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, coisa linda. Quem está falando aqui é alguém que entende de autoridade. O centurião. Quem está falando aqui é alguém que sabe o que é. Levanta, senta. Aleluia. Eu vou exemplificar aqui. O Cristiano, que é o meu ator aqui das pregações, me ajuda aqui, vem aqui na frente, Cristiano. Você vai me exemplificar aqui para vocês entenderem. Isso é espiritual, tá, irmão? Vai ser espiritual. Estou debaixo da autoridade aqui, como o centurião estava debaixo da autoridade do imperador, estou debaixo da autoridade de Jesus aqui agora. Cristiano, agora você virou aqui, está sob minha autoridade. Eu estou na autoridade de Jesus e você está sobre mim. Você concorda? Então vai até a porta lá correndo. Agora volta andando devagarzinho com as duas mãos abertas. Carabadassuri que darabadassuri que derebedassura calarabadassai. Irabadassuri que darabadassuri que darabassai. Urabadassara calarabadassai. Quando Jesus ordenou uma palavra, imediatamente a cura saiu dali e foi voando até a casa do centurião. E na mesma palavra que foi, voltou.
testificando que aquele servo estava levantando da cama e levantando para a glória de Jesus. Recebe esta autoridade que está descendo agora para ordenar para demônios saírem, para a cura entrar na vida. Recebe esta autoridade que Jesus está liberando sobre a tua vida agora. Aleluia. Obrigado, Cristiano. Aleluia. Aleluia. Quem manda pode e obedece quem tem juízo. A enfermidade que estava naquele servo teve que sair. E eu creio pelos olhos da fé, mesmo que Lucas, mesmo que Mateus não tenha falado, a Bíblia fala que ele estava paralítico. Aquele homem levantou da cama e começou a saltear. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Coisa linda é quando o homem nem viu, mas já está contemplando, vislumbrando o milagre de Deus vindo, tendo experiência para contar. Você tem tudo, já uma faculdade, experiência, um cargo lindo na igreja, tem 50 anos de evangelho, mas mesmo assim tem que subjugar a autoridade de Jesus nesta hora. E falar com ele que se ele não ordenar, nada vai acontecer, nada vai adiantar. Faz o teste sem ele. Se não fosse o nervosismo que me deu aqui para pregar antes aqui. Ver 2 pregadores aqui amigos, como o Bispo Isaías, que eu admiro, sou fã. Presbítero Fábio, prega muito, pastor Isaías. Eu dou carta branca. Vê aqui, poderia botar um terrorzinho aqui em mim, sabe? A gente que prega, vê outros pregadores aqui, vem nos assistindo, bate um negócio na gente aqui que às vezes a gente quer impressionar. Mas quando eu faço minha oração no particular, que Senhor, vou fingir que eles nem estão me vendo. Mesmo assim, bate uma tremedeira, irmãos. A maioria daqui dos irmãos me vê pregando desde os 14 anos de idade. Já era para eu ter me acostumado, não é? Eu não acostumo, irmão. Toda vez que eu vou pregar, me dá um ventre de reclama, briga comigo, me dá vontade de chorar, dá vontade de ir embora e falar, pastor, eu não vou pregar hoje não. Por quê? É um nervosismo que bate, irmãos. Olha que eu vim com uma autoridade, pregando há cerca de 19 anos, pregando a palavra de Deus, e não me acostumo, não aprendo. Eu sempre que subo aqui me bate um nervoso, irmão. Para pregar é um respeito, é um temor. Teve uma vez que eu falei assim, hoje eu vou pregar sozinho, vou arrebentar. O que aconteceu? Saí arrebentado. Só uma. Irmãos, para testar. Sabe por quê? Porque chega um tempo que você liga o automático e o nervosinho sai. Eu vi uma vez na televisão, no Gugu Liberato, uma vez um homem que trabalhava a muitos metros de altura, não lembro quanto, mas era muitos, vamos supor que acho que era 100 metros de altura, e aí o Gugu perguntou a ele na entrevista, você não tem medo não? Ele, depende do que você interpreta como medo. Eu sou corajoso para fazer isso, todo mundo imagina, mas eu tenho muito medo. Por quê? Coragem é ter medo, só que de forma controlada. É o medo que me faz conferir o cinto de segurança 5 vezes, às vezes até 10 vezes antes de subir. Por isso que eu estou vivo. É o medo que me faz conferir. É o medo, o temor, o respeito à vida que me faz estar debaixo dessa autoridade. Alguém que é experiente, anos fazendo a mesma coisa, anos, mas não aprendeu a fazer sozinho. Está debaixo de uma autoridade. Se a autoridade não tiver ordenado, nada vai acontecer. Se eu subisse no púlpito hoje para pregar neste domingo, irmão, se não tivesse na autoridade, para pregar sobre uma palavra apenas, para a tua vida, eu estaria arrebentado aqui, mas debaixo
de apenas uma palavra do Mestre Jesus. Eu vim pregar para você mudar de vida, você melhorar de vida espiritualmente, parar de ficar ali no raso, com o dedinho, mas não, mergulhar nas profundidades da palavra, nesse rio. Tem gente que fala, eu não vou estudar não, eu não vou orar mais não, porque está bom aqui, está legal aqui, está confortável. Ele não pensa nesse crescimento, ele não pensa em mudança de vida radical. E aí que entra esse porém aí, esse pormenor. E aqui eu vim para pregar debaixo dessa autoridade, dizendo que se Jesus entendeu que aquele homem sabia de tudo do que ele estava falando, mas ele tinha limite, ele não podia curar o seu servo, e aí foi até ele recorrer a Jesus. Jesus mostra aqui agora, aleluia, que o milagre vem quando alguém se subjuga à sua autoridade. Teu ministério para prosperar tem que estar debaixo da autoridade dele. Teus sonhos para se cumprir tem que estar ligado a ele. Para você mudar de emprego, tem que estar ligado a ele. Nada do que você fizer, irmão, deixa de fazer para a glória de Deus. Se estudou direito, seja um advogado de Deus. Se estudou engenharia, seja um engenheiro de Deus. Se estudou medicina, seja um médico de Deus. Administração, um administrador de Deus. Seja sempre para a glória de Deus. Não importa qual profissão você tenha ou seja tudo para a glória de Deus. Quando eu fui estudar teologia, a pergunta era simples: está estudando teologia para quê? Para a glória de Deus? Não. Era para poder ter um currículo acadêmico. Aí lá, teve um dia que Deus, um professor lá falou, tem um montão de gente aqui que está para poder ganhar dinheiro depois. Falou comigo. Aí eu falo, se não for para a glória de Deus, se fosse qualquer outra profissão, você está perdendo seu tempo aqui. Era fácil entender que estudar teologia era para a igreja, alguma coisa assim. Não era. Não foi. Quando eu entendi que teria que ser para a glória de Deus, as portas se abriram. Aí as coisas mudaram. Aleluia. Olha, irmão, tem tanto testemunho para contar, para poder dizer, edificar sua fé. Quando você faz para a glória de Deus, Deus não me coloca em cada uma que você não tem noção, para poder justamente justificar o porquê que eu tive que estudar aquilo ali, fazer aquela faculdade. Deus que quis assim, irmão, tem que ser para a glória de Deus. Olha que coisa linda. Quando você faz, quando você ganha almas para o reino. Quando eu converso com um ateu, por exemplo, que aí eu disfarço ali temporariamente, e converso com ele sobre ateísmo, aí ele descobre os erros dele, que ele não tinha visto, aí vê que de repente, se ele morrer, depois da vida, a vida após a morte, se existir, o que será dele? Cada um tendo uma profissão, como aquele centurião, tem que utilizar mediante a glória de Deus. Daí a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. O centurião cumpriu o seu papel dentro do Império Romano, mas quando ele vai até Jesus, ele podia estar se queimando com os romanos, e nem assim ele se importou com isso, se subjugou à autoridade da maior autoridade, que é Jesus de Nazaré. Aí Jesus chega para ele, como eu quero pregar para você neste dia, diz para ele assim, vai, retorna para sua casa. Você não quer que eu vá não, né? Não quer que eu vá, você pode ir, mas como tu crestes, seja feita. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, eu sempre gosto de apontar o sacrifício vindouro, o sacrifício vicário, o sacrifício que Jesus fez pela cruz. Você acha que ele passou ali, foi em vão, foi à toa? Foi não. Ele liberou uma autoridade para nós, que assim, com essa autoridade, podemos pregar o evangelho, podemos ordenar a demônios para que se retirem, enfermidades para que vá embora, tormentas, tribulações que vêm de encontro à nossa vida para tentar nos parar. Ora, eu já preguei aqui dizendo que a fé está sendo testada?
para você, você agora está diante do Mestre, Jesus de Nazaré. E Ele estando aqui, lembra-nos daquilo que Ele fez por nós, para que vivêssemos uma vida com abundância, independente de tudo que você viva aqui nesta vida. Se está tudo atormentado, atribulado, Jesus, Ele faz de nós algo lindo, algo especial, que não é nesta vida. Todo crente que não passar pela cruz, não terá sua recompensa máxima. Qual é a recompensa do crente? É ter a cura? É ter um empregão? É ter o melhor desta terra? Esse evangelho eu não conheço. Tentam distorcer por aí. O evangelho que eu prego e que eu conheço é de Jesus, é que ele aponta para a eternidade. Passe pela cruz e nós veremos na eternidade a recompensa máxima. Viveremos com o Pai para toda a eternidade. Onde quer que Ele esteja, estaremos nós lá também. Aleluia! E hoje eu quero voltar a palavra para você, você que não é crente, você que não é ainda na comunhão com Jesus, aqui com a igreja. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua dizer: eu quero esse Jesus. Basta uma palavra sua e tudo isso que eu estou te falando, que é a promessa bíblica, que aponta para a eternidade, virá a acontecer. Aleluia. Você que quer hoje, basta uma palavra sua, levante sua mão assim que eu quero orar por você. Você que não é crente, levante sua mão aí, dizendo que bastando uma palavra sua para poder a gente orar aqui e você se converter ao Senhor Jesus. Tem alguém aqui hoje que quer se entregar a Jesus? Aleluia. Me dê um sinal aí com a sua mão. Se tiver no Facebook e quer, deixe uma mensagem, nós entraremos em contato com você. A igreja esteja em oração. Basta apenas uma palavra sua dizendo: eu quero, e Jesus vai entrar na sua vida. Se não tem hoje, que Deus te dê mais uma oportunidade. E você hoje, aqui, que está aqui como cristão, fique de pé aí. Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Consegue mais um microfone aí? Consegue, né? Tem mais um microfone? Mais um microfone aí? Eu vou pedir aqui o presbítero Fábio para fazer essa oração aqui. Me ajuda aqui, presbítero. Debaixo daquela unção. Você vai orar agora com o presbítero Fábio, com toda a igreja. Coloque agora no seu coração um propósito, pedindo a Deus um milagre. Vamos testar a sua fé agora. Vamos colocar a fé em prática. Eu não sou da teoria não, irmão. Eu sou da prática. Vamos praticar. Na sua casa está precisando de algo. Você vai orar agora. Falando no caso sentido figurado. Vamos orar agora, porque você veio até Jesus. Estamos agora aqui transformando esse ambiente. Caxambi virou Cafarnaum agora. Aleluia. Aleluia. Viramos Cafarnaum agora. Jesus está aqui. Glória a Deus. Fique nesta palavra aí. Pode orar, presbítero. Glória a Deus. Queridos, põe a mão no seu coração e leve o teu pensamento àquela pessoa que você queria que estivesse aqui hoje, ouvindo essa palavra. E que nós estejamos entronizados no Senhor, e num ato de fé, a tua oração vai chegar até a casa dessa pessoa que está no teu pensamento. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui estamos, Pai queridos, reunidos em Teu nome, fazendo menção, Pai querido, do Teu nome, e recebemos a Tua palavra, Pai querido, que é viva e eficaz, Pai querido. Senhor da glória, eu creio, Pai querido, que nós saímos daqui hoje diferente da maneira qual nós entramos, porque a Tua palavra, Pai querido, ela tem o poder, Pai querido, de entrar no nosso coração, de atravessar, Pai querido, e eu creio, Senhor da glória, que pessoas saem daqui hoje transformadas, Senhor, porque ouviram a Tua palavra, que é viva e eficaz. Pai, eu quero te pedir,
no nome de Jesus, que as pessoas que estão orando por entes queridos, Pai querido, que pessoas estão orando, Pai querido, por aquelas pessoas que poderiam estar aqui e não estão, Senhor da glória, mas por esta palavra que foi liberada aqui hoje, vidas serão alcançadas e transformadas, Senhor. Eu creio no poder da oração, e a oração de um justo pode muito em seus efeitos, Senhor. E eu creio, Pai querido, na Tua graça, na Tua palavra, no Teu poder, Pai querido, liberado sobre esta igreja no dia de hoje, Pai querido, e testemunhos serão contados, Pai querido, a partir desta data, Pai amado, em nome de Jesus, porque a Tua palavra, Senhor, ela jamais volta vazia, Pai querido. Estamos aqui, Pai, exercendo o Salmo 65, Pai querido, preparando a tábua do nosso coração, a nossa terra, para receber, Pai querido, e para frutificar, Pai querido, nesta terra, Senhor. E eu te peço, Pai querido, numa unção de ousadia sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre nossas vidas e sobre os nossos irmãos, Pai querido, em nome de Jesus. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós não conseguimos fazer, Tu pode, Senhor Jesus, porque para Ti, Pai bendito, basta uma palavra, Pai querido, e é debaixo dessa unção que nós saímos daqui hoje, Pai querido, como multiplicador das Tuas bênçãos, Pai querido, porque nós somos abençoados, fomos abençoados e somos abençoadores, Pai querido. E hoje a Tua igreja sai renovada, Pai querido, por esta palavra, e vai multiplicar, Pai querido, e o Senhor, Pai querido, vai fazer frutificar no meio do Teu povo, Pai querido, as Tuas maravilhosas bênçãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Repita Aleluia. comigo agora, nesta hora. Basta uma palavra. Está fraco? Basta uma palavra. Basta uma palavra. E eu receberei a minha vitória. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.